Muito legal, né? A gente está tendo uma aula aqui, né? E é importante perceber como a gente precisa da equipe multidisciplinar e muitas vezes da opinião do especialista. E aí o Dr. Fernando nos falou de uma condição que é a depressão, que aumenta o risco de morte. Morte cardiovascular, mas também a morte por suicídio. Então é um tema bastante complexo, mas eu sei que o Dr. Fernando tem uma larga experiência nesse assunto, né? Aliás, foi como a Marina falou, a primeira vez que nós assistimos uma palestra brilhante do Dr. Fernando foi aqui em Jundiaí, no Teatro Politeama, num evento do Setembro Amarelo, promovido pela Prefeitura de Jundiaí aqui, e foi muito gratificante a gente conhecer essa questão do suicídio e como podemos e precisamos falar sobre esse tema que é muito difícil até de abordar, mas infelizmente muitas pessoas precisam de uma esperança para prevenção do suicídio. Esse é um tema que me é muito caro mesmo, então vocês até me conheceram numa palestra sobre isso, né, sobre prevenção do suicídio e valorização da vida. É uma coisa que eu tenho como uma vocação minha falar sobre isso, né? Bom, o principal fator de risco associado ao suicídio é a presença de algum transtorno psiquiátrico. Há dados que mostram que 90% dos casos de suicídio estão associados a algum transtorno psiquiátrico, tem dado que fala 97%, tem dado que fala que virtualmente todos os tentativas ou suicídios consumados estariam associados a algum transtorno psiquiátrico. Então, eu costumo dizer assim, que a prevenção de suicídio tem duas colunas. Então, já que o principal fator de risco associado ao suicídio é a presença de algum transtorno psiquiátrico, a primeira dessas colunas da prevenção de suicídio, o que é? Detecção precoce e tratamento dos transtornos psiquiátricos. Qual o transtorno psiquiátrico é aquele mais associado ao suicídio? É a depressão. Acho que se perguntasse aí numa enquete na rua, né, as pessoas iam dizer que é depressão. Mas não é tão simples. Por quê? Porque há outros transtornos psiquiátricos associados à depressão e as pessoas acertam sem saber por quê. Sabe aquela pergunta que a pessoa acerta sem saber direito por quê? Vamos lá. Transtorno bipolar. O risco... Está aqui uma pessoa que tem um diagnóstico só de depressão, é aqui outra que tem um diagnóstico de transtorno bipolar. A que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, ela tem um risco maior. Mas o transtorno bipolar é menos prevalente, tem menos por aí, né? Uhum. Depressão, 18% ao longo da vida. Transtorno bipolar nas formas clássicas, 1 a 1,5. Então tem menos gente com transtorno bipolar. Mas isoladamente, ela tem um risco enorme, muito maior que da própria depressão. Alguns transtornos de personalidade também estão associados ao risco de suicídio, né? Principalmente o transtorno de personalidade borderline, bastante associado ao risco de suicídio. Transtornos relacionados ao uso de substâncias, isoladamente e associado aos outros transtornos, aumenta bastante o risco. Então, se uma pessoa tem depressão e está bebendo muito, está usando outra substância, o risco aumenta. Transtorno bipolar, mesma coisa. Transtornos psicóticos também estão associados ao risco de suicídio, né? Principalmente a esquizofrenia. Então são uma série de transtornos. A depressão, isoladamente, é o principal deles, associado ao risco, né? Se a gente for ver, nas estatísticas, a maioria está associada à depressão. Mas a depressão ela também é importante porque todos esses transtornos eles vão ter o risco aumentado, de fato, quando a pessoa estiver apresentando sintomas depressivos. Uhum. Então pense comigo, no transtorno bipolar, não é quando a pessoa está em mania, se divertindo, está gastando, está saindo, está paquerando, não é por aí. Normalmente é quando tem sintomas depressivos ou mistos, quando mistura a mania com a depressão. É uma pessoa que usa substâncias, não é quando ela está se divertindo numa rave, lá, usando estimulante, não é nesse momento, é depois, quando aparecem sintomas depressivos. E, curiosamente, até mesmo na esquizofrenia. Tem gente que pensa assim, é na psicose que a pessoa, né? Depressão pós, né? É na depressão. A pessoa pode até estar com sintomas psicóticos, mas é na depressão que aumenta o risco de suicídio. Então, por isso que depressão é uma doença tão importante quando a gente fala de prevenção de suicídio, porque isoladamente e associada aos outros transtornos, né? No borderline é a mesma coisa, na vigência de sintomas depressivos. Então, acho que uma das coisas que a gente tem que fazer para diminuir
os números que são tristes no Brasil, né? A taxa de suicídio está aumentando na imensa maioria dos países do mundo e está diminuindo, né? Na imensa maioria dos países do mundo e aumentando no Brasil. Então a gente tem que mudar a curva, né? Fazer uma força para mudar essa curva. E um dos pontos é esse, detecção precoce e tratamento incisivo dos transtornos psiquiátricos, principalmente da depressão. Então esse é um lado. Agora, a gente não falou ainda de como é o tratamento para depressão, a gente pode até falar, mas enfim, esse é uma das colunas. Outra coluna da prevenção de suicídio, que é muito importante, algo que a gente já falou aqui, que é a qualidade dos vínculos que a pessoa tem. Quando a gente fala de motivos para viver, que as pessoas têm, invariavelmente os maiores motivos que as pessoas têm para viver são os vínculos amados que a pessoa tem. Né? E aí entram outros fatores também espirituais, religiosos, né? Outros fatores que a pessoa encontra como propósito para a vida. Mas a qualidade dos vínculos, né? Bons vínculos são protetores contra suicídio. Vínculos precários são fator de risco para suicídio. Então quando me perguntam assim de casamento, né? Casamento é fator de risco? Casamento fator protetor. Mas um relacionamento, um casamento ruim pode vir assim, instável, cheio de briga, né, com violência, enfim, pode ser um fator de risco, né? Então, como que se identifica uma pessoa que está em risco? Então você pensa nessas duas colunas. Então, por exemplo, a pessoa está, vou fazer o pior cenário aqui, a pessoa está em depressão grave, isolada, bebendo, então já soma a depressão, uso de substâncias. A pessoa está solitária, acabou de divorciar, vínculo familiar, os filhos não estão vendo, o vínculo mais importante que tem é entre pai, mãe e filho, né? Ele não está vendo os filhos, por exemplo, está isolado, perdeu o emprego, sem vínculo, tanto um vínculo trabalhista quanto o vínculo com os colegas do trabalho, não faz parte das atividades comunitárias, deixou de ir na igreja, que era um outro vínculo comunitário que ele tinha, pensando na vida espiritual também não está alimentando. Então essa pessoa está somando uma série de fatores de risco, essa pessoa precisa ser alcançada. Aí se você colocar ainda acesso fácil ao meio letal, aí completou. Esse é um fator de risco absurdo. É por isso que entre as profissões, se a gente isolar profissões, duas são terríveis, que é médico e policial. Né? Justamente porque tem acesso a meios letais. Né? Esse é um motivo também porque que homens jovens, eles acabam tendo uma taxa de letalidade grande quando a gente fala das tentativas de suicídio. Né? Por exemplo, se a gente pegar assim, gênero e faixa etária, o que mais tenta é mulher adolescente. Mas o que mais, infelizmente, chega ao fim é homem jovem. Por quê? Porque a letalidade dos meios é muito grande. Então, se a gente... Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar, que outro principal fator de risco é uma tentativa prévia. Então, isso é muito importante. Não existe tentativa para chamar atenção. Isso não existe. Cara, isso aí é uma tremenda estupidez, porque as pessoas tomam um fator de risco como fator protetor. Mas como assim? Como assim? Já tentou 3, 4 vezes, não vai dar em nada, fica tranquilo, né? Então, a estupidez é tamanha porque toma o que é fator de risco, que é tentativa prévia, como um fator protetor. Não vai acontecer, né? Repito, principalmente em mulheres jovens acontece isso, porque a letalidade dos meios é menor. Então, normalmente acontecem tentativas prévias, né? Quando a gente fala de adulto jovem ou de idoso, normalmente a letalidade é maior e acaba tendo menos tentativas, né? Então, tem que levar em conta tudo isso. Reconhecer essas pessoas, Dr. Carlos, eu acho que é fundamental, porque a maioria dessas pessoas não vai procurar, e se procurar não vai encontrar nenhum profissional de saúde. Tem um estudo famoso do professor Neuri de Campinas, que ele mostrou claramente, ele até tem essa gravura lá no estudo, apenas o topo da pirâmide das pessoas em risco de suicídio que encontraram algum profissional de saúde, muito menos um profissional de saúde mental. Então, por isso que eu digo que isso é um trabalho de todos. Reconhecer essas pessoas que estão em risco. Prestar um apoio emocional. Isso todo mundo pode fazer, não precisa ser profissional para isso. Prestar um apoio emocional, uma solidariedade e estimular que essa pessoa busque uma ajuda especializada tem que ser o papel de todos. Senão a gente não vai alcançar essas pessoas e a gente não vai mudar essa estatística. Eu acho importante, né, falar para as pessoas, trazer essa informação do como às vezes pode ajudar um amigo, um familiar que ela reconhece que está vivendo um momento de vulnerabilidade e de risco. Então, exatamente o que você falou do acolhimento. Ao invés de julgar, apontar o dedo, tentou uma vez, não conseguiu. Não,
vamos lá, vamos juntos, eu estou aqui, você não está sozinho, né? Você vai passar, isso é uma fase difícil, mas vai passar. Vamos juntos buscar um profissional, vai com essa pessoa no postinho, vai com essa pessoa em um médico, acolhe. Se essa pessoa tem uma família que ela pode contar, converse com a família. Às vezes a família ela vai precisar se organizar para não deixar essa pessoa sozinha, para continuar o tratamento, para às vezes auxiliar no tratamento medicamentoso. Então, acione as pessoas que estão próximas. Se você é a pessoa mais próxima, esteja com essa pessoa e procure com ela um tratamento especializado, porque é um quadro complexo e precisa de profissionais da saúde capacitados para isso. Outra coisa também é perguntar. É impressionante como perguntar, as pessoas se abrem. Sim. Perguntar não induz ao suicídio. Essa é uma falácia muito comum, porque as pessoas têm medo. Eu não vou tocar nesse assunto que vai dar ideia para a pessoa. Não vai. A real que acontece é o seguinte: se a pessoa está pensando uma bobagem dessa e você pergunta, ela fala, o que acontece naquele momento é que a pessoa fala assim, caramba, ele sacou que tá difícil mesmo. No fim, fortalece o vínculo, a pessoa se abre, fala, caramba, ele entendeu que não tá legal mesmo, né? E se a pessoa não tá pensando, fala, não, pelo amor de Deus, não. E a pessoa até fala, pô, eu não tô tão mal assim, né? Então, pergunte mesmo. Você foi cirúrgica, é isso. As pessoas têm muito medo do que fazer. O menos é mais nessas horas. E o que é o... Não pensa em intervenção, não pensa que você vai solucionar o problema da pessoa, não é o seu papel. O seu papel é o quê? Prestar uma solidariedade. Esteja lá, eu tô aqui se precisar. Quer conversar a respeito? Vamos junto buscar uma ajuda? Tem alguém que a gente possa chamar para ajudar? É isso. E é incrível, Henrique. É impressionante como as pessoas estão solitárias. A gente volta àquela questão dos vínculos. É impressionante o número de pacientes que eu tenho, que a interlocução deles é com médico, psiquiatra e com psicólogo. Então as pessoas estão muito isoladas. Então só de você prestar uma solidariedade, um apoio e falar, pô, tô aqui, cara, precisa de alguma coisa? Se você tá ocupado no momento, aí também separa um tempo e fala assim, ó, agora, nesse instante eu não posso conversar, mas vamos combinar tal hora, por favor, vamos combinar tal hora, eu vou estar disponível para te ajudar. Pô, isso pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Na Unifesp tem um ambulatório específico de prevenção ao suicídio, né? E é bem interessante que a principal medicamento, entre aspas, que eles usam é a conversa. O principal é gastar tempo com o paciente conversando. Tanto que tem o CVV, né? Que é um serviço que tem que ser divulgado. Um serviço gratuito, que você pode ligar, o número é 188, e tem pessoas, voluntários, que foram treinados para te ouvir em momentos de crise. Então você não paga nada, tem o chat, tem e-mail, busque por 188, o Centro de Valorização da Vida. Vamos pontuar isso bem. O CVV é uma outra entidade que eu tenho assim, muito carinho. Para mim, eu faço parte de uma entidade, eu faço parte formalmente, que é a ABRATA, Associação Brasileira de Pacientes com Transtorno Bipolar. Eu faço parte do Conselho Científico. E outra que eu sempre colaboro quando me chamam é o CVV. Né? Eles, se eu não me engano, eles me têm como um especialista parceiro. Na verdade, eu sou fã deles, né? Eles me podem chamar como eles quiserem, eu sou fã deles. São pessoas realmente altruístas que estão lá preparadas e o que eles fazem é ouvir. E eu costumo dizer nas palestras que o trabalho do CVV ele é imensurável. Ele é imensurável nos dois sentidos, no sentido figurado e no sentido literal, porque não existem dados a respeito, eles não registram dados que eles fazem já há mais de 50 anos esse tipo de atendimento, então é imensurável porque não dá para medir mesmo, porque eles não registram. E que é gigantesco. De confiar que não vai vazar nada. Não vai, é extremamente sigiloso, pode ligar para conversar, tem chat, tem e-mail e até carta. Pessoas que gostam de escrever até carta, e tem também a escuta presencial. Então, de todas as formas, você consegue. O CVV eu recomendo fortemente. Eles não estão lá para resolver, eles estão para complementar. Né? Isso foi uma coisa até que quando eu tive meus primeiros contatos com o CVV, eu até perguntei, mas você vê que a pessoa está precisando de um tratamento médico, vocês não recomendam? Tal? Não, a gente não recomenda. Se a pessoa solicitar, se a pessoa der essa abertura e solicitar, a gente tem uma relação lá perto da casa dela onde ela pode procurar ajuda, mas a gente não tem esse papel invasivo de resolver o problema da pessoa, a gente está lá para ouvir e tem um papel muito complementar. Tem até gente do CVV que fala que até o próprio médico, psicólogo fala que nesses momentos para ligar para o CVV. Sim. Marina, e tem só uma coisa curiosa também,
que não é apenas para os momentos de crise. Tem muitos voluntários do CVV que falam que pessoas idosas, às vezes querem contar alguma coisa legal e não tem com quem conversar, liga para eles. Então é apoio emocional em todos os momentos, recomendo fortemente. Não substitui de jeito nenhum o papel do médico, do psicólogo, dos amigos e da família, mas tem um papel complementar. Importante também a gente falar, então, voltar um pouquinho. Tem alguma consideração que você queira fazer a mais sobre esse assunto em específico? Acho que a gente conversou bastante. E uma recomendação para você, talvez, que esteja passando por um momento difícil. Não dá para chegar para você, se você estiver passando um momento muito difícil. Imagina que eu tô falando com uma pessoa aqui que está passando por um problema financeiro muito grande. Sabe? Não adianta eu dizer fica rico que passa. Né? Muito problema financeiro, fica rico que passa. Tal. Tipo, tem sentido falar isso? Não tem. Da mesma forma, alguém que está em depressão, não tem muito sentido falar, pô, fica feliz, te anima, né? Não é bem por aí. Mas tem um sentimento que a Marina já falou, que esse é o sentimento mais importante quando a gente fala de risco de suicídio. Não é tristeza. É o quê? A desesperança. E a esperança é algo que mesmo nos momentos mais agudos a gente pode alimentar. Então a gente não pode dizer para uma pessoa, né? Fica feliz que passa, né? Não é assim que funciona, mas a gente dizer alimente a esperança, que do mesmo jeito que você já esteve bem um dia, você vai voltar a ficar bem. Né? Então, é o que eu diria para quem está passando aí um momento difícil, de imediato isso, alimente a esperança, busca ajuda de quem está em volta e busca ajuda de um profissional. Eu costumo dizer para os meus pacientes, o lado bom da fase é que ela passa. Boa. É uma fase difícil, mas aí eles falam que às vezes lembram de mim falando na cabeça deles. O lado bom da fase é que ela passa. É a esperança. É a esperança. E tem essa questão também do borderline, infelizmente, da carreira suicida, né? Que é um termo para aquela pessoa que tenta várias vezes, que é um fator de risco importantíssimo para o próprio suicídio, né? Sim, sim. Tanto que o transtorno de personalidade borderline, que nem eu falei há instantes, está entre os transtornos em que o risco está aumentado, principalmente quando a pessoa está com sintomas depressivos. Então, é algo que precisa sempre ser questionado, né, no transtorno borderline.